tenho como tema principal do nosso pronunciamento hoje tratar de um tempo da economia do nosso Estado. Programa esse intitulado como Zona Franca Verde. Ontem fiz uma explanação do terceiro ciclo, um encaminhamento do terceiro ciclo que elevou a economia do nosso Estado, principalmente no setor primário, onde à época havia geração de mais de 30 mil empregos diretos só na indústria madeireira, na indústria de compensado em nosso Estado. E com o advento do programa Zona Franca Verde, esse programa instituído pelo governador passado, que na sua implantação criou de plano dezenas de reservas extrativistas, de reservas sustentáveis, de reservas integral, que engessou a economia do nosso Estado. Criou leis ambientais perversas, que fizeram com que desaparecesse milhares de empregos oriundo deste programa Zona Franca Verde. Houve um engessamento com a criação. Vamos citar apenas 9 reservas criadas no entorno da BR-319, que houve um total engessamento, que todos os proprietários ficaram com a mão algemadas para não poder sequer usufruir das riquezas florestais. Aí está a reserva do Rio Madeira, de uma margem de outra dos rios, todos os proprietários ficaram impedidos de usufruir das riquezas naturais de suas propriedades. Foram dezenas de reservas, 19 milhões de hectares foram as reservas criadas por esse governo que implantou programa Zona Franca Verde, esse programa que nada trouxe em benefício do povo do Amazonas. Nada, absolutamente nada, porque engessou. E aquilo que o programa, terceiro ciclo, com o primeiro ciclo, trouxe para o desenvolvimento do nosso interior, este programa Zona Franca Verde fumilou, acabou, liquidou. E aí está a miséria do interior. Aí está o abandono do interior, que foi trazido por esse programa Zona Franca Verde. Em benefício deste programa se criou uma Fundação Amazonas Sustentável. Essa fundação queria acabar, queria ajudar com a Bolsa Floresta, a Bolsa da Miséria e da Vergonha, que levaram para os nossos irmãos do interior. Tudo isso para resguardar a floresta. Ecologista que chegou aqui, desconhecedor da nossa realidade amazônica, em especial da realidade do estado do Amazonas, que vem aqui aplicar suas leis e suas normas. Este programa Zona Franca Verde, que preservou, engessou, tudo para proibir o desmatamento de um estado que não tem nada desmatado. Muito pouco se desmatou, muito pouco se tem desmatado. E aí está, o Amazonas de hoje, depois desse ciclo Zona Franca Verde, importando tudo, seja alimentos, seja madeira, seja, enfim, tudo, em prol de um tal de crédito de carbono. A função do programa Zona Franca Verde, onde criou às pressas milhares de hectares de reserva. Vou citar apenas hoje as reservas da BR-319, ultrapassando a casa de 19 milhões de hectares. É muita área para um estado tão grande como o nosso. E aí estão os frutos. Os frutos que esse programa trouxe é que para os amazonenses comer farinha tem que pagar R$ 12 o quilo,
porque eles ficaram proibidos sequer de plantar a sua roça, de extrair a sua madeira, de pegar o seu pescado com as reservas criadas aí deste programa da fome e da miséria. Tudo isso para conservarmos e preservarmos a nossa floresta, porque o sonho desses ecologistas éramos ser inteligentes, inteligentes até demais para o mundo, vender um tal de crédito de carbono, diferente das outras nações da Amazônia, seja peruana, seja colombiana, seja boliviana. Nós avançamos com uma inteligência bem maior, de sermos o Estado milionário, bilionário, vendendo um tal de crédito de carbono. Esse que eu considero o crédito da miséria e da fome. Eu vou falar, você não deixou nem falar, rapaz. Por que você está preocupado, meu amigo, de saber a verdade? Não. A palavra está garantida ao deputado Orlando Cidade. Orlando Cidade. Vossa Excelência tem a palavra garantida. Desculpe, meu caro colega, de dizer de eu falar do Almazis, está indo por sequência. Vou falar sim, que é o melhor programa de governo de um Amazonas sustentável. É o Amazonas Rural que foi votado nesta casa, para acabar com a miséria e a vergonha deste programa Zona Franca Verde. Esse programa que só trouxe a fome e a miséria, está aí a história para nos contar. Ele acabou com o projeto Piscicultura, iniciou o projeto de Piscicultura assim no governo de Amazonino Mendes, e o programa Zona Franca Verde acabou com o projeto piloto lá em Manacapuru, e todo mundo sabe que o projeto piloto de piscicultura era assim, do ex-deputado João Tomé, e que esse governo Zona Franca Verde acabou, aniquilou com aquele belo projeto. E assim, senhor presidente, eu me preparo para amanhã dizer as benéficas que o programa Amazonas Rural vai trazer para suprir essa fome do homem do interior, trazido pelo programa Zona Franca Verde. Muito obrigado, senhor presidente. Estamos extinguindo o tempo do pequeno expediente e estamos entrando no grande expediente, extinguindo o tempo do PCdoB e consultando os senhores deputados que queiram utilizar o tempo dentro do grande expediente para que possam fazer as suas inscrições. Próximo orador inscrito, deputado Marcos Rota. Deputado Marcos Rota, Vossa Excelência tem a palavra garantida pelo tempo de até 20 minutos. Estamos aguardando o deputado Marcos Rota a dirigir-se à tribuna. Vossa Excelência, dentro do bloco partidário do PMDB, tem o tempo de até 20 minutos para fazer uso da palavra. TV Assembleia, canal 55.2. Eu não poderia, de maneira alguma, deixar de vir à tribuna para refutar o posicionamento do Biela através do deputado que utilizou aqui a tribuna. Por certo que o texto fora bem redigido e mal interpretado, e que pese o respeito e o carinho que eu tenho pelo Biela, não é admissível que no período de eleição se utilizem de inverdades para atacar um governo cujo reconhecimento não foi apenas no âmbito do Estado do Amazonas, não foi apenas no âmbito do Brasil, mas foi um reconhecimento internacional. O nosso governo foi reconhecidamente um governo que privilegiou as mudanças comportamentais no que se refere à preservação do meio ambiente.
Se existem pessoas que têm uma visão míope a respeito disso, que essas pessoas falem por si, que defendam os seus pontos de vista pessoal, ou até escrito, como foi o caso. Se as pessoas não têm argumentação, não têm equilíbrio para debater programas bem-sucedidos em níveis internacionais, que procurem um redator e leiam, então, na tribuna da Assembleia Legislativa, esses dados e esses números. Nós, do PMDB, temos muito orgulho do que nós fizemos com relação à preservação do Estado do Amazonas. Nós fomos reconhecidos por organismos internacionais importantíssimos na preservação do meio ambiente, como Estado que avançou, e avançou muito nessa questão. E nós não temos nenhum tipo de vergonha ou qualquer tipo de problema com relação ao nosso posicionamento. O que me causa estranheza é que pessoas tiveram a oportunidade de colar um texto, de decorar um texto, de ler um texto durante muitos anos e estão fazendo a leitura desse texto somente agora no período eleitoral. Com o agravante, senhor presidente, de que aos amigos tudo e aos inimigos políticos nada. Na tribuna da Assembleia se elogia companheiros da velha guarda, mas se critica agora os oposicionistas dessa eleição. Esse tipo de comportamento é um tipo de comportamento altamente condenável, velho, arcaico e que não combina com a nossa forma de fazer política, com a modernidade que nós defendemos na política. Defendemos, sim, o crédito de carbono, nós defendemos a preservação das florestas, nós defendemos a atuação do batalhão ambiental, enquanto pessoas querem acabar, vejam bem, querem acabar com o trabalho do batalhão ambiental. Mal sabem essas pessoas, talvez por falta de inteligência, que não deve-se combater o batalhão ambiental, mas sim as leis ambientais que regem o nosso país. Como é que eu posso acabar com um órgão criado exatamente para fazer cumprir o que determinam as leis? Não é acabando com o batalhão ambiental, deputado Vanderlei Dallas, que nós vamos acabar com a exploração irracional da nossa flora e da nossa fauna. Eu defendi aqui várias vezes, senhor presidente, um ponto de equilíbrio nessa questão. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas não podia, de maneira alguma, como cidadão, como líder do PMDB, como líder de um partido que criou, por exemplo, o Bolsa Floresta, chamado aqui de Bolsa Miséria, atende milhares e milhares de pessoas no interior do estado do Amazonas, pessoas que não tinham conhecimento de como lidar, inclusive, com a fauna e com a flora. Essas pessoas foram atacadas agora, nesse momento, e essas pessoas precisam saber que o programa Bolsa Floresta, que foi idealizado no governo do PMDB, que foi inclusive adotado pelo governo da presidente Dilma como uma referência na preservação da floresta, existem pessoas chamando a floresta de Bolsa Miséria. Então, nós não temos o que nos envergonhar, deputado Vanderlei Dallas. Nós produzimos muito nessa questão. Eu, particularmente, tive o privilégio de ser relator de várias unidades criadas no nosso governo, de unidades de conservação. Tive o privilégio de ser o relator de várias áreas de proteção ambiental. Tive o reconhecimento dessa casa de vários organismos internacionais, inclusive, de defesa da fauna e da flora, que estiveram nesta casa apoiando as ações do nosso governo. Então eu posso ter o raciocínio lógico de que nós fizemos um grande bem para a preservação do estado do Amazonas, que é conhecido como o pulmão do mundo, exatamente pelas ações que nós empreendemos. Ouço com satisfação o deputado Vanderlei Dallas. Deputado Marcos Rota,
Nós do PMDB, como Vossa Excelência falou, nós temos orgulho de preservarmos a Amazônia. E foi o que o PMDB fez nos 8 anos de governo que esteve à frente do Estado do Amazonas. E continua lutando em Brasília, o senador Eduardo Braga, para preservar a Amazônia e trazer vantagem e alguma coisa de bom para o povo da floresta. Crédito de carbono, nós somos sim a favor. Basta as pessoas que estão fora do Brasil que lutam contra a gente. Não precisamos de ter inimigos dentro de casa para lutar e dizer que o crédito de carbono, que nós não devemos lutar para trazer alguma coisa para o povo da floresta, para os nossos irmãos, preservando a floresta, lutando por ele. Sobre o batalhão ambiental, Vossa Excelência falou, temos que ver as leis, temos que cumprir as leis. É como se alguém que quisesse acabar com o batalhão ambiental, é uma vaca que tem um carrapato, e para matar o carrapato, para o carrapato morrer, tem que matar a vaca. Então está errado, nós temos que ter sim o batalhão ambiental, para que a lei possa ser cumprida e muitos pais de família terem o seu emprego garantido. Da mesma forma, Bolsa Miséria, como foi falado, para nós é o Bolsa Floresta. Muitas vezes alguém pode dizer que é pouca coisa, pode ser pouco para aquele que tem muito, mas para aqueles que vivem, como nós conhecemos, que viajamos ao interior, que vamos às beiras de rio, aos igarapés, às 6.000 comunidades que tem no Amazonas, para eles é muita coisa. Pode ser miséria para alguns, mas para aquele povo que recebe, é uma saída, é 1 quilo de feijão, é mais um prato, é mais um pão que é colocado na mesa. Preservamos a floresta sim, e o PMDB defende, e parabéns pelo seu discurso. Agradeço, Vossa Excelência, deputado Dallas. E Vossa Excelência consegue acompanhar o raciocínio e o pensamento ideológico do posicionamento do nosso partido. Reconhecer entre nós do PMDB os esforços, os avanços que nós tivemos nessa área é muito simples. Mas eu queria lembrar que aqui estiveram representantes do WWF, do Greenpeace, estiveram aqui nesse mesmo plenário, enaltecendo o posicionamento corajoso do governo do Estado do Amazonas, que naquela época comungava de um pensamento que não é um pensamento apenas caboclo, regional, nacional, mas é algo internacional. Os países desenvolvidos e aqueles que têm visão de futuro, e não apenas a visão da tapadeira que os colocam muitas vezes, precisam enxergar que o Brasil mudou nessa questão, que o Brasil vem avançando nessa questão, e quem lidera esta evolução ambiental na preservação das nossas riquezas e das nossas florestas, de forma muito respeitosa, inclusive, foi o Estado do Amazonas. É preciso reconhecer a importância desses programas, é preciso reconhecer a importância de fóruns que nós tivemos aqui, onde vice-presidente dos Estados Unidos aqui esteve elogiando a conduta do governo do Estado do Amazonas. É preciso entender que nós temos que preservar as nossas florestas, mas ao mesmo tempo, como fizemos no governo do PMDB, deixar o caboclo consciente também do seu papel, da racionalidade que ele precisa ter para extrair da floresta o seu sustento. Ninguém é contra o caboclo tirar a sua árvore, plantar a sua macaxeira ou pescar o seu pescado. Nós somos contrários, deputado Vanderlei Dallas, à extinção de espécies, à extinção da floresta, à extinção das nossas riquezas. E para procurar o ponto de equilíbrio exatamente nessa questão, é que foi pensado o nosso Bolsa Floresta, que beneficia milhares e milhares de pessoas pelo interior do Estado do Amazonas, e como eu disse, um modelo que deu tão certo no nosso Estado, que copiado foi pelo governo da presidente Dilma.
A Fundação Amazonas Sustentável, também atacada aqui de forma muito vil, e eu vou fazer questão de trazer na semana que vem o doutor Virgílio Viana a esta casa. Eu vou trazer o doutor Virgílio Viana aqui para colocar em números exatamente aquilo que eu estou falando. A Fundação Amazonas Sustentável tem patrocínio de grandes empresas nacionais e internacionais, exatamente pelo reconhecimento dessas empresas a ações importantíssimas por parte da Fundação Amazonas Sustentável. É claro que algumas pessoas podem discordar disso, e nós vivemos numa democracia. O que eu não concordo, deputado Abdala, é que as pessoas achem um momento político eleitoral para tratarem sobre este assunto, para atacarem um programa. Engraçado que o amazonino, que é meu amigo, o programa Terceiro Ciclo foi o melhor programa que nós tivemos. Mas o Zona Franca Verde, que não é meu aliado político, esse Zona Franca Verde, infelizmente, não tratou as questões como deveria tratar. Mas o programa do Omar, que é meu amigo, esse é bom. Esse também é bom. O programa do Melo, que é meu amigo, esse também é ótimo. Vai resgatar a vida do caboclo. Engraçado que não consegue resolver o problema do batalhão ambiental. Nem esse problema consegue resolver. Mas aos aliados, todas as benesses e todas as glórias. É isso que eu me posiciono de forma frontalmente contrária. Eu poderia utilizar a tribuna dessa casa, os 20 minutos do PMDB, todos os dias para atacar a saúde. O deputado Chico Preto fez agora. O Adriano Jorge está um caos, deputado. Vossa Excelência está sorrindo. Pessoas estão morrendo na Fundação Secom. Vá lá, deputado Orlando Cidade. Vá à Fundação Secom. Veja que agora a pessoa é diagnosticada com câncer e vai para casa porque não consegue internar as pessoas. Vá ao Adriano Jorge. Veja que as pessoas estão passando 5, 6 horas para marcar uma consulta. Vá ao 28 de agosto, que a minha esposa trabalhava lá há 5 anos como voluntária e saiu por não aguentar mais ver o descaso na saúde pública. Vá, deputado Orlando Cidade. Vá ver o caos na saúde pública do seu governo, do seu amigo. Vá ver com seus olhos. O melhor do norte, porque quem reformou o 28 de agosto foi o governo do PMDB, que Vossa Excelência não tem humildade para reconhecer. Agora Vossa Excelência vem aqui atacar um governo que foi um dos maiores governos que nós tivemos. Aí estão as maiores obras já vistas nesse governo, mas Vossa Excelência quer atacar uma coisa pequena, mesquinha, que Vossa Excelência vem fazendo aqui uma novelinha todos os dias, com um texto redigido pelo grande autor Biela. Texto do Biela que Vossa Excelência vem ler todos os dias aqui. Vossa Excelência tem origem do setor primário, não consegue sequer falar sobre números do setor primário. Vá ao 28 de agosto, deputado Orlando. Vá ver a situação. Vá ver as pessoas que estão morrendo na Fundação Secom, porque exatamente estão diagnosticadas com câncer e não tem tratamento. No nosso governo, do diagnóstico ao início da quimioterapia ou da radioterapia não levava 15 dias, deputado Davi Almeida. Eu venho hoje à tribuna mais uma vez, motivado que sou por essas artimanhas políticas eleitorais. Mas se continuar assim, estou fazendo um alerta, presidente, que nós não vamos mais ficar na defensiva. Nós não vamos mais rebater essas críticas políticas e eleitorais e mesquinhas. Nós vamos utilizar o nosso tempo nessa casa, todos os dias, para mostrar de forma nua e crua a realidade do estado do Amazonas e do interior do estado do Amazonas. E vou começar pelo Ronda no Bairro. Está dado o recado. Se vierem dessa forma, terão da minha pessoa a resposta à altura desse ataque. Tem deputado aqui que passou 3 anos comendo abil. Não se pronunciava a respeito de nada. E agora, motivado por 3 ou 4 laudas escritas pelo Biela, vem à tribuna achando que tudo está errado e o que o Biela escreve está certo. Nós não podemos
de maneira alguma, concordar com esse tipo de posicionamento. Deputada Vera, eu sempre tive aqui, porque sei da dinâmica da política, eu sempre tive aqui o mais profundo respeito entre as pessoas. Eu não acho justo que deputados agora venham querer questionar o crédito de carbono defendido pelo PMDB, o Bolsa Floresta defendido pelo PMDB, as unidades de conservação que nós criamos no estado do Amazonas para preservar as nossas riquezas. Essas pessoas tiveram muito tempo, mas muitos anos para fazer esses questionamentos, e não fizeram. E agora se acham no dever e no direito de vir aqui, num texto já manjado, que eu já vi o Biela escrever para outros deputados, acho que é só uma cópia fiel do que já fora lido por outros deputados, vir aqui agora e questionar isso, extemporaneamente, com qual objetivo? De elogiar o amazonino, de criticar o Eduardo, de elogiar o Omar e de elogiar o Melo. É esse o papel e a conduta que nós queremos no parlamento, que nós temos a honra de representar, deputada Vera. É esse o parlamento que nós queremos, é essa contribuição que nós estamos dando para o engrandecimento desse parlamento. Não estarei aqui na próxima legislatura, senhor presidente, por opção do meu partido. Mas rogo a Deus, sobretudo em vésperas de eleição, que as pessoas possam ter um pouco mais de consciência do que é a política, de que as pessoas possam ter um pouco mais de consciência a respeito do seu papel dentro de um poder legislativo, que as pessoas possam ter um pouco mais de consciência e respeito às ações de um governo. Porque, embora eu possa ter muitas diferenças, eu jamais me apequenei, jamais tornei o meu mandato mesquinho, pequeno, vil e covarde, subir a essa tribuna por conta de momentos políticos. Jamais fiz isso em 16 anos de mandato. E espero em Deus, deputado Dallas, Vossa Excelência que é um cristão, jamais apequenar o meu coração, a minha mente, a minha inteligência para fazer esse tipo de ação. Condeno, senhor presidente, condeno veementemente quem se utiliza desse expediente, que é um expediente que está sendo acompanhado pela sociedade, para ter louros eleitorais, para chegar ao meu comandante e dizer: comandante, hoje eu subi à tribuna e questionei o Zona Franca Verde. Do programa do Amazonino, que é nosso amigo, eu elogiei. É o melhor programa que nós tivemos no interior. Do programa do Omar, é o melhor programa que nós tivemos. Do Melo, então, que é o governador, esse, então, nem se fala. Esse será o suprassumo dos suprassumos, o melhor de todos os tempos. Ou seja, vamos defender o rei de plantão, deputado Dallas. É esse que nós devemos a nossa honra e a nossa curvatura. Esse, infelizmente, é o posicionamento de alguns poucos parlamentares. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.